estávamos comentando aqui da decisão do ministro Luiz Fux, que acatou aí o pedido do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de voltar com passaporte sanitário. Estamos aí no rumo do autoritarismo, como que você tem enxergado isso? Olha, Natália, eu não tive a oportunidade de ler a decisão do Fux para opinar de uma forma mais técnica, mas eu acredito que provavelmente ele alegou que, mais uma vez, os municípios têm a prerrogativa de estabelecer as normas por onde serão conduzidas o tratamento da pandemia, como o STF já fez no passado, né? Retirando, esvaziando a autoridade do presidente e transferindo para os municípios. Ou pode ser também que ele alegou a questão sanitária, né? Se for a questão sanitária, na minha opinião, é pior ainda. Inclusive, aqui em Goiânia, recentemente, nós tivemos esse debate, uma audiência pública a respeito desse tema. Um vereador aqui queria implementar o passaporte sanitário. A população pressionou, inclusive ele já cancelou até as audiências públicas dele que tratariam desse tema. Porque é uma questão que não faz sentido. Não importa de onde você observa, de onde você tente, sobre qual prisma você enxerga, não faz sentido você implementar um passaporte sanitário, sendo que, segundo as próprias fabricantes dos imunizantes, as pessoas que os tomam podem tanto transmitir quanto contrair. Então, se você implementa um passaporte sanitário para impedir que uma pessoa frequente um evento, frequente uma festa, frequente um shopping, com a intenção de impedir a disseminação, você não vai conseguir isso segundo as próprias fabricantes dos imunizantes. Se você quer mais segurança ali, o correto mesmo seria, então, exigir um exame, um PCR, com 3 dias de duração no máximo. Mas, obviamente, isso é inviável para ser feito, para exigir isso da população. Então, eles vêm com essa falácia de passaporte, estão preocupados com a saúde. Isso não é por saúde, pessoal. Isso é controle. Sempre foi controle. Eles estão atrás de mais controle da população. Até porque a gente já viu, durante todo esse último ano e meio aí, como o autoritarismo veio justamente daqueles que denunciavam ele, justamente daqueles que diziam que nós deveríamos ficar preocupados, porque nós teríamos um presidente autoritário, um presidente ditador, que a direita iria cercear direitos do cidadão. E agora a gente vê como todos esses políticos aí, né, que bastou dar um pouquinho de poder para eles, e eles se mostraram que são os verdadeiros autoritários, verdadeiros totalitários, e a gente sabe como isso descamba, né? Eu vejo com muita preocupação essa decisão do Fux, porque agora é um ministro da Suprema Corte interferindo diretamente nesse tipo de decisão, ou seja, mais ou menos que já sinaliza qual seria a decisão do plenário, caso isso fosse a julgamento, né? Infelizmente, eu fico muito preocupado e eu espero que as cidades passem a acordar, as câmaras municipais passem a acordar e entender que implementar passaporte sanitário, na verdade, a gente nem devia usar esse nome, né? Passaporte sanitário, deveria usar o nome verdadeiro, que é apartheid sanitário ou segregação vacinal. Esses são os nomes verdadeiros disso aí tudo, essa segregação. Então, espero que as cidades acordem, as câmaras municipais acordem, os vereadores façam projetos impedindo esse absurdo, impedindo que os cidadãos sejam segregados por algo que não tem nem coerência lógica, nem coerência sanitária. Ora, se você não vai impedir a transmissão e a contaminação, o que justifica isso? O que justifica, por exemplo, um patrão demitir um funcionário só porque ele optou por não se vacinar nesse momento, ele não se sente seguro para se vacinar nesse momento? O que justifica isso? Sendo que todos aqueles funcionários vacinados vão transmitir e contrair entre uns e outros. Então, a verdade é essa. Quando a gente faz essa análise do prisma lógico, a gente vê que não tem nenhum sentido implementar esse apartheid sanitário, essa segregação vacinal. Infelizmente, esse posicionamento do STF aí, para mim, é algo que assim, digamos que eu estou chocado, mas não surpreso com esse posicionamento do Fux. Tá. Não, é porque o Luiz Felipe trouxe um dado interessante que eu esqueci de mencionar na minha primeira fala, né? Porque hoje em dia nós temos essa percepção, pelo menos a grande mídia tenta passar a percepção, de que está o mundo inteiro agindo de forma que já aceitaram o passaporte sanitário, como se já tivessem se resignado de que não há nada a fazer, né? Na verdade, não é assim. A gente está vendo, a gente não está vendo porque a mídia não está mostrando. Mas quem tem internet sabe o que está acontecendo na Austrália. A França já está em, acho que 1 mês e meio de protesto contra passaporte sanitário. Na Inglaterra também está acontecendo. E recentemente, quando o Joe Biden tentou implementar um mandato, né, que eles chamam de vaccine mandate lá, que é a obrigatoriedade do passaporte sanitário para vacinação no país todo, 24 estados americanos processaram ele para evitar que isso fosse implementado em seus estados. Ou seja, nem de longe há uma concordância geral nisso aí. As pessoas estão lutando dia e noite para impedir essa segregação vacinal, para impedir que isso aconteça, né? Que se cria efetivamente uma casta, várias castas, na verdade, né? Então você vai ter aquela casta ali dos vacinados, que são as únicas pessoas dentro da sociedade que, segundo o Estado, podem exercer completamente a sua cidadania, né? Então só queria deixar isso claro aí para os nossos telespectadores, para eles saberem
que essa falsa narrativa, né, que a mídia tenta empurrar para nós, de que já está tudo certo, todo mundo já aceitou o passaporte sanitário, agora a gente só tem que esperar a legislação local implementar e legalizar e positivar ele, isso está muito longe da realidade do que está acontecendo no mundo, inclusive os protestos que estão acontecendo na Austrália são extremamente violentos, pessoal, dá dó de ver a polícia lá, né, a mando do Estado, arrastando pessoas, senhoras, idosos pelas ruas, simplesmente porque eles estão lutando pelo seu direito de se permanecer como cidadãos, né?